Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra aqui de receber Arthur Caneiro e Bruno Licarião para falar um pouquinho do AGRX11, o Agrex, um fundo da Axis para a gente, é um fundo agro da Axis. A gente vai falar sobre esse FIAGRO, falar da estratégia, falar de tudo mais. Mas antes, né, apesar de já terem um fundo, um outro FII, né, mas eu acho que esse é o primeiro talvez mais popular ali. O Fiagro também é um mercado que vai crescer bastante. Apresenta um pouco a casa para a gente, até para o meu público também. Fala um pouquinho da X para o pessoal. E Legal, obrigado Diogo. aí por aceitar esse convite aqui de fazer esse bate-papo aqui. Obrigado, Arthur. Obrigado, Bruno. Não, que isso, cara. É um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado aí pela oportunidade. A gente está muito feliz aí com essa oportunidade mesmo, tá? A Exis é uma empresa que a gente fundou. Ela nasce como uma assessoria, tá? Na verdade, é um DCM, né? Uma casa que leva os empreendedores, né, as empresas, para o mercado de capitais. Então, a gente nasce dessa forma, lá em 2017. A gente tem um DNA muito de crédito, né, então a gente fez isso muito num banco de investimento por muitos anos, cuidando das posições proprietárias do banco, estruturando essas operações, né, o que nos deu muita tecnologia. A gente entendeu que tinha um momento interessante de mercado, né, o mercado estava se desenvolvendo, o mercado independente, as gestoras novas estavam nascendo, enfim, family offices crescendo, então a tecnologia estava saindo do banco, né, havia um movimento desse. Eu encontrei o Arthur, com quem eu trabalhei muitos anos lá no Pactual, UBS Pactual, BTG Pactual, então a gente trabalhou lá por mais de década junto, e a gente viu essa oportunidade, né, de trazer um pouco dessa tecnologia que estava muito represada no banco para o mercado. De estruturação de operações, a gente levava as operações para o mercado, né, colocava tecnologia, transformava uma necessidade de capital num valor imobiliário, num CRA, num CRI, numa debênture, enfim, num FIM, né, enfim, num instrumento aí que fosse apropriado para aquela transação, e de levar isso muito para os family offices, né, os grandes family offices aí. Eles nos disseram: poxa, ao invés de vocês ficarem trazendo aqui operações operação por operação para a gente, por que que vocês não fazem um fundo, dado que vocês têm todo o expertise, fazem isso há muitos anos, replicando o que vocês sempre fizeram. E aí nasce a Ex-Gestora, né? Há quase 3 anos agora que a gente está aí como gestora. A gente nasce num momento super difícil, né? A gente inicia ali no meio do furacão mesmo, assim. A gente começou nossa captação do primeiro fundo, que é um fundo fechado para profissionais, em novembro de 19. Então, aí em março, pô, no meio do roadshow, tudo acabou, né? O mundo acabou ali naquele momento. A gente teve uma captação até bastante expressiva desses family office, e seguimos, né? Seguimos com uma necessidade muito importante de entender quais eram os setores mais resilientes, né? Muitas das empresas que até então estavam muito bem deixaram de estar, né? Então, vários setores fecharam as portas, não tinham mais receita, fluxo financeiro quase acabando, e a gente teve que iniciar a alocação ali, né? Então a gente inicia a alocação de uma forma bastante interessante, que é buscando setores que fossem resilientes, né. A gente elege à época o setor agro. A gente tinha já uma grande experiência, um dos nossos sócios inclusive, tinha uma experiência muito profunda nesse segmento. O setor de real estate, aí muito escolhendo algumas coisas especificamente, que seriam resilientes, principalmente algumas operações de alta renda que a gente viu ali, que o pessoal tinha um colchão aí importante, continuaria comprando empreendimentos mais de alta renda. E energia, né? A gente falou, pô, energia também é um negócio que a tendência aí é de ter uma estabilidade, não tem grandes movimentações de pessoas, enfim, naquele momento pareceu bastante interessante. Então a gente cria, à época, a gente nasce com o nosso fundo fechado, né, que a gente captou durante o olho do furacão. Depois a gente começa a criar uma família de fundos. E um dos primeiros fundos que a gente criou foi o nosso FDIC,
Xingu, que à época não tinha regulação ainda de Fiagro, né, não existia isso, mas a gente entendia que era algo a ser perseguido, né, e a gente perseguiu, a gente conseguiu fazer um fundo com cara, que historicamente, se for olhar a performance dele é excepcional, ele é um fundo multiclasses, né, sênior e subordinado, ele vem aí, o Xingu, né, acho que se você olhar aí, ó, que está aí na tela, então o Axis FDIC Xingu, então ele nasce, né, pô, com 2 cotas, ele dá CDI mais 4 na sênior, e o histórico, né, Arthur, desse fundo na sub, ele é excepcional, né, tipo, é um fundo que dá aí um CDI mais 20 de retorno, né. Por que isso? Porque a gente soube surfar aí a crise muito bem, né, acho que momentos de crise eles trazem muita oportunidade para quem tem experiência e sabe fazer o negócio acontecer. Então a gente entregou e vem entregando, né, uma performance bastante interessante, trazendo tecnologia, inclusive como a gente estrutura, né? Você está olhando que tem aí uns spikes para cima aí, parece 3 degrauzinhos, né? São 3 degraus aí que decorrem muito da nossa tese de beber água limpa, né? Aquela nossa expertise de estruturar dá para a gente a oportunidade de trazer ativos diferenciados, inclusive ativos que a gente entra num preço muito melhor que o mercado. Como a gente estrutura e leva eventualmente ao mercado, nesses 3 casos aí a gente comprou operações com deságio, né? E o mercado entrou no preço cheio, né? Então, poxa, isso reflete muito aí nessa performance ah, decorrente aí dessa nossa estratégia de estruturação. E a Axis ela vem crescendo bastante, né, a gente tinha uma preocupação muito importante com relação a passivo, a problemas de liquidez, né, a gente aprendeu bastante com o que aconteceu durante o Covid, então a gente já antes mesmo de ter o problema, a gente já tinha endereçado num fundo através do fundo fechado, né, mas a gente viu que, o descasamento do passivo fez com que muitos fundos aí que tinham bilhões fossem para milhões de um dia para a noite. Então, a gente aprendeu com isso, né, felizmente com o erro dos outros, entendendo que a necessidade de liquidez era algo, que a depender do cenário ela seria muito grande, então a gente cria um produto, para um pouco mais diluído, né, de estratégia, um fundo aberto D90, que seria o FIM o FICFIN, né, da Axis, que nasceu bastante pequeno, enfim, sem nenhum grande esforço de colocação, ele tem um crescimento bastante orgânico, muito pessoas próximas a gente que investem nesse produto, porque é um produto que a gente vem crescendo, a gente estava fazendo ali uma escolha bastante conservadora dos ativos para que fizessem frente à eventual necessidade de liquidez. Então, a gente nasce dessa forma, né, um time que trabalha muito tempo junto, então, são 7 pessoas ali que já trabalhavam junto dos 20 que compõem a gestora, né, então a gente todos com o mesmo DNA, da mesma casa, enfim, com muito tempo de trabalho junto, e aí a gente vem agora, perseguindo aí, trazendo um pouco desse nome desconhecido Axis para o mercado, muito conhecido entre os family office, mas pouco conhecido entre o público em geral, né. Então nossos produtos eram produtos muito produtos fechados, né, 6 anos, então que tinham pouco apelo para o varejo, né, para os investidores em geral, e agora a gente tem aí outros fundos, né, que estão disponíveis aí para investimento. E um dos principais aí que tá para o público, né, é o Agrex 11, né, que é o nosso Fiagro, né, que ele, nada mais é do que uma continuidade aí do Xingu, né, um fundo, bastante bom em termos de performance, que a gente vem entregando aí agora, as pessoas estão conhecendo um pouco mais aí da nossa forma de pensar o crédito, de estruturar o crédito. Pô, legal. E qual que é, assim, uma estratégia, do AGX? Ele puxa o quê? Ele dentro da porteira, fora da porteira? Qual que é a oportunidade que ele vai buscar, assim?
Aonde ele vai tirar o alfa? Aí, eu acho que primeiro, Diogo, queria agradecer aí o convite, um prazer aí falar com você. Como o Bruno falou, eu acho que a gente é uma casa que ficou muito tempo aí junto aos grandes family offices e conversando com um público mais profissional, e existe uma intenção desde o início da Exis de trazer ao mercado papéis que antes ficavam restritos à mesa proprietária, né? Então, aquela dor de cotovelo nossa antiga de gerir melhor o dinheiro do banco do que o nosso próprio, porque ninguém disponibilizava o mesmo tipo de ativo que a gente conseguia originar, estruturar e alocar dentro dos bancos. E agora a gente consegue fazer isso, trazer essa tecnologia dos bancos para o mercado em geral. E o AGRX, eu acho que tem mais esse ponto aí bastante relevante, que ele permite que pessoas com R$ 10 invistam nos nossos fundos, né? Então a gente falou muito isso na época do IPO, que era a ideia trazer investidores de uma forma bastante ampla para papéis que usualmente ficavam aí dentro, restritos a mesas proprietárias de banco. E é impressionante como no dia a dia a gente acompanha as negociações e tem muito investidor que entra lá na plataforma e compra R$ 10 em ativo, né? Então o nosso objetivo foi muito bem atingido, dentro dessa estratégia de trazer ativos que antes ficavam muito restritos a quem tinha uma tecnologia ampla aí, que é o banco, e a gente consegue aí compartilhar com qualquer investidor em geral, né? De novo, R$ 10 é possível já ter esse portfólio distribuído. E aí, remontando um pouco da história, um pouco do que o Bruno anunciou agora no início, a gente consegue entender um pouco do nosso DNA da Axis em específico dentro do agro, né? Então a gente começou lá atrás, no meio do Covid, num ambiente super inóspito de incerteza, em que a gente olha para o crédito e vê sempre duas variáveis muito importantes, né? Então, pô, qual é o fluxo? De onde vem o capital que vai me repagar? E a segunda é, pô, qual a garantia? O que eu faço caso esse capital não venha por uma incerteza? E no meio do Covid, a gente tinha muita incerteza quanto a fluxo, né? Então, o fluxo era uma dúvida para grande parte dos setores. O Bruno mencionou alguns aí que a gente estava mais confiante que manteriam um perfil de fluxo, mas para a gente era muito importante ter garantia, e garantia com robustez, porque num cenário pior do que a gente imaginava, a gente tinha alguma alternativa ali para sair daquela operação, para buscar o nosso capital de volta bem remunerado. Então, na hora que a gente começa a desenhar o Xingu, a gente olha para o agro como um setor essencial, né? Então, apesar do Covid, apesar de estar todo mundo preso em casa, a gente entendia que as pessoas continuariam comendo, diferente de vários outros setores que simplesmente ficavam fechados durante aquele período. Tinha uma questão de logística também muito importante, né? A gente no escritório está todo mundo junto, numa fábrica está todo mundo concentrado ali numa região que permite muito contágio. Dentro do agro, você tem, principalmente em termos de produção direta rural, você tem um espaçamento muito maior, tem muito menos pessoas interagindo, então a gente via essa questão do contágio até ocorrendo de uma forma muito mais leve no interior do Brasil do que nas grandes capitais. E a gente tinha um alinhamento de interesses muito forte, né, que era algo que a gente primava bastante. As empresas usuais que acessam o mercado de capitais, elas geralmente eram aquelas empresas, o pessoal chama de high grade, que são tipicamente as empresas que estão listadas em bolsa. Elas são empresas que têm uma pujança e um fluxo muito forte, muito consolidado. E por isso as operações são muito voltadas para esse primeiro pilar que a gente mencionou. E, de certa forma, acabam que têm covenants mais frouxos, geralmente não trazem garantias atreladas. Então, a gente falou, não está na hora da gente buscar isso, que vem geralmente com essa alta governança. Está na hora da gente buscar alguma coisa que tenha um maior alinhamento de interesses entre todos, em que eu tenho mais skin in the game, usando o anglicismo aqui. Mas a gente buscou operações que tivessem muita garantia atrelada para caso aquela incerteza enorme que a gente estava vivendo, e a gente descobre que eventos completamente fora do nosso radar, da nossa previsão acontecem, né? Então, cara, preciso ter um way out num cenário como esse. Então, a gente focou muito no produtor rural diretamente. Então, a gente olhou para a porteira para dentro da sua pergunta.
Ele falou, esse produtor rural, ele tem um ativo real importante, que são fazendas no Brasil, que é um país expoente nesse setor que a gente identificou como um dos setores que deveriam sofrer menos, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem poucas terras no mundo que produzem 2 safras dentro do mesmo ano, e se você coloca pivô, né, irrigação, você chega a ter 3 safras dentro de um mesmo ano. Então isso é raríssimo no mundo inteiro, e a gente tem uma quantidade importante dessas terras, né. A gente tem muita tecnologia da porteira para dentro, e esse produtor rural está acostumado a dar essa garantia para os investidores. Então você tem um alinhamento de interesses, você tem esse skin in the game muito forte dentro desse setor. Então a gente montou o Xingu dedicado para produtores de soja e milho e algodão, que eram culturas ali geralmente que compartilhavam o período de produtividade desse mesmo agricultor focado em soja. E com isso a gente tinha sempre uma razão de garantia muito relevante em terras, né? Indo para o nosso novo produto, o que evoluiu de lá para cá? Primeiro, a gente naquela época tinha que ter um desenho muito dedicado, muito específico para poder captar, né, então era um ambiente de muita incerteza e os investidores tinham que ter muita clareza sobre qual era o objetivo do fundo. E junto com isso, tinha essa nossa tese de garantias que dentro da porteira para dentro são muito convencionais e excluíam um pouco de vários outros setores dentro do mundo agro, que são muito bons também, mas que na nossa percepção, num desenho em que eu preciso fazer uma decisão bem estreita e um mandato muito focado, era o melhor setor para a gente buscar. E como o Bruno falou, eu acho que a gente mostrou uma performance muito bacana lá no Xingu, o histórico da cota sub é quase CDI mais 20, muito impulsionado por alguns eventos que mostram nossa tese principal, que é o beber água limpa, né? Então, o que a gente enxerga como casa e como ex funcionários de um grande banco é que as operações que você vai lá, você conhece, você tem um relacionamento direto com a empresa, você estrutura de uma maneira adequada, elas tendem a ser muito melhores do que as operações que chegam prontas, empacotadas para você do mercado. Tanto porque você muitas vezes customiza a operação, você cria dentro da estrutura alguns pontos de controle que são muito importantes para empresas que não estão naquele ambiente de bolsa, por exemplo, que a gente tem muita informação vindo de mercado. Então, quando você tem algumas operações que não têm tanta governança, como a gente mencionou no caso do produtor rural, é muito importante que você tenha essa estrutura muito bem desenhada, tenha mais informação. Então, isso era algo bastante relevante para a gente. Junto com isso, a gente enxerga que existe uma arbitragem. O que os empresários, os produtores pagam versus o que os investidores na ponta final enxergam. Tem muito custo no meio do caminho que muitas vezes vai acontecendo e esse alfa que você mencionou acaba sendo dividido ali pelos diferentes agentes que fazem parte desse processo. Então, quando a gente vai e bebe água limpa, a gente consegue originar operações com bastante alfa, com um risco-retorno bastante interessante, tanto pela estrutura, pela garantia, pelo controle que a gente coloca e pela absorção do spread na íntegra, né? Então, isso é um ponto bastante relevante. E quando surge o evento do Fiagro, a gente enxerga ali uma oportunidade nova de fazer algo similar ao que a gente fez naquele período, só que com a isenção. E uma isenção num ambiente em que a gente está com juros altíssimos, né? Então, fazendo uma conta muito simples, se eu tenho um CDI a 14, eu tenho um spread de 6, só uma conta bem de padeiro aqui, a gente tem um spread total de 20% pré, isso tem um gross up, se considerar o imposto, de quase 15%. Daria uns 3% de retorno adicional em relação a uma debênture que você compraria no mercado. Então, a gente vê agora, nesse momento em que o mercado de renda fixa tem taxas interessantes no secundário de empresas high grade, muitas dessas empresas pagando menos do que esses 3% de spread final.
E aqui a gente está falando que, em cima de todo um spread que já é bastante atrativo, só o benefício fiscal que você recebe já é quase que compatível com o spread dessas empresas. Então, diante desse cenário, a gente tem que avançar e expandir aquilo que a gente já vem fazendo dentro do setor agro via o Agrex 11, né, o AGRX 11, e aí agora, já com o mercado muito mais estável, absorvendo as oportunidades em diversos setores dentro do ambiente agro, não nos restringindo a esse porteira para dentro em que eu tenha garantias, eu tenha essa visão, mas podendo olhar boas empresas também com um fluxo bastante robusto e que eventualmente não tenham uma garantia real no mesmo patamar que aqueles produtores. Então a ideia do AGRX 11, por óbvio, traz um legado importante do Xingu, né, essa experiência adquirida ao longo de todo esse tempo conturbado de país global, em que a gente aprendeu muito a montar estruturas que nos dessem esse controle mais aprofundado sobre esse ambiente com pouca governança, e por ter pouca governança e também por ter uma região bastante ampla e longe do mercado de capitais usual, a gente consegue muitas vezes ter retornos interessantes, né? A gente conseguiu aprender em como controlar, como acompanhar, de uma maneira que eu acho que é diferente do mercado, e por óbvio a gente não vai perder esse DNA e essa lição já aprendida durante esse período. Mas também vamos diversificar buscando outros setores dentro do segmento agro, né? E aqui também eu acho que vale destacar, né, que a nossa busca também por ajudar esse tomador, né. Então, quando esse cara ele tá melhor em termos de governança, então, propor para ele, estabelecer até quase que obrigá-lo por meio de obrigações de fazer, não fazer, os famosos covenants, né, a gente traz ele para um patamar melhor, que aumenta a capacidade dele de acessar outras operações, de tomar dinheiro de outras fontes. Isso, no final do dia, a melhora de governança desses caras que a gente impõe, porque a gente estrutura e a gente quer que ele fique melhor, e para ele é importante ele ficar melhor, né? Isso vai refletir no custo dele no futuro. O nosso crédito fica melhor também por consequência, né? Então tem uma relação ganha-ganha muito importante aqui em estruturar, em trazer governança, em ajudar aquele cara que eventualmente não está 100% a melhorar a cada dia. Então, um cara que não é auditado passa a ser auditado, o cara que não tem um sistema ali de controle, ele passa a ter um sistema de controle, enfim, ele tem ali uma série de obrigações de transparência que eventualmente ele não fazia antes e ele passa a fazer. Então isso traz aí uma melhora do crédito importante e isso decorre também desse convívio mais próximo, né, com o cara na ponta que está tomando. E como é que funciona essa abordagem com o agro, assim, com esse produtor ou com essa empresa? Como é que vocês chegam até eles? E também, assim, os Xingus, pela descrição de vocês, eles estão bastante ali focados dentro da porteira, onde você tem onde você consegue enxergar a garantia sendo óbvia. E aí, se você tem fluxo, você vai ter que botar algum aval, ou além dos covenants também, como estruturas terciárias. Você pode citar um pouco de exemplo do o que se sente confortável com o produtor e do que se sente confortável com outro tipo de empresa, e também dar um exemplo de uma empresa? Acho que eu fiz umas 3 perguntas, Bruno. Como é que vocês Não, vamos chegaram lá. e depois. Então, como é que a gente aprendeu a enxergar o produtor? Esse produtor, ele geralmente não tem governança, ele não tem CFO, ele não tem um balanço auditado, ele não traz as informações dele toda organizada. Então, tem uma série de itens usuais para o mercado de capitais que ele não me traz. O acompanhamento da evolução da informação é completamente diferente do que num cenário em que eu tenho uma empresa listada, eu tenho vários analistas de equity emitindo relatórios constantemente, eu tenho o preço da bolsa me dando indicação de que há algo errado com aquela companhia, eu tenho a própria mídia cobrindo de forma bastante ampla qualquer coisa que venha a ocorrer com essa empresa que fuja ali a expectativa de todo mundo. Quando você vai para um ambiente como esse, é outra forma de ler, é outra forma de acompanhar e é outra forma de analisar. Então, a gente aprendeu aqui, via o histórico de produtores, a
contra-argumentar, por exemplo, quando a gente tem uma avaliação de terceiros sobre terra, a comparar com outras avaliações que a gente já criou um mapa internamente de diversas regiões do Brasil, de quais são os preços daquela região. Então, quando a gente recebe uma avaliação de terceiros, a gente recebeu uma avaliação já anterior numa região muito próxima, a gente sabe como é a terra, porque a gente tem já esse conhecimento dentro de casa sobre qualidade, região, consegue comparar aqueles preços, por exemplo, um fator, uma tecnologia interna, avaliar e fazer o fluxo de caixa dele, apesar de não ter um balanço auditado. Como é que a gente confere e faz uma primeira diligência financeira em uma estrutura com tão pouca governança? Então, isso foi uma série de tecnologias que a gente foi aperfeiçoando ao longo do período Xingu. Quando você vai para o outro mundo, e a gente tem, por exemplo, dentro do nosso portfólio, usinas, a gente tem um ambiente em que você tem muito mais governança, você tem uma das Big Four auditando a empresa, você recebe um número que é crível, então você não precisa fazer uma série de trabalhos de base que a gente faz lá. No entanto, é muito mais comum esse ambiente de indústria você ter menos skin in the game, né? Então, o aval, a gente tem como uma premissa muito importante aqui dentro da Axis, então todas as operações que a gente tem dentro do nosso fundo possuem aval, e aval até das partes relacionadas, né? Então a gente prima muito por isso. Porém, é muito comum a indústria não colocar ativos em garantia, né, que muitas vezes estão fora ali daquele ambiente do CNPJ, que no contraponto tem um fluxo muito mais claro, muito mais estável, tem formas de acompanhar a evolução muito mais tradicionais para o mercado financeiro e mercado de capitais principalmente, né. Então essas duas formas bastante diferentes de se entender, de se analisar, são formas complementares. Eu acho que tem prós e contras nas duas alternativas e estruturas. E o que a gente achou bastante interessante no Xingu é que essa primeira estratégia de buscar menos governança com mais skin in the game é algo que não é muito típico para o mercado de capitais. Então, dentro daquela estrutura que a gente falou, o mercado de capitais foca no fluxo e não olha tanto para a garantia. As próprias agências de rating, elas avaliam muito a probabilidade de default, ou seja, a probabilidade de não ocorrer um determinado pagamento. Só que elas não olham o loss given default, que é quanto eu perco uma vez que aconteceu essa inadimplência, né? Então, os bancos têm um pouco mais essa visão. Então, eu quero saber o quanto vai chegar de volta uma vez que eu tenho um problema. Enquanto a agência de rating está querendo ver, pô, se eu tiver um problema, o típico investidor meu já vai se sentir ali amedrontado com aquela situação. Então, aquilo ali já é o máximo de limite que ele pode chegar, né? E os bancos não, os bancos têm essa tecnologia de recuperação. Então, em momentos como a gente estava no meio do Covid, que o fluxo é muito frágil, é muito importante você olhar para essa cadeia como um todo para pensar no loss given default também. E aqui dentro da X a gente teve a oportunidade de aperfeiçoar muito o nosso processo ao longo do período do Covid e por causa do Xingu, né? Eu acho que essa visão assim, é muito importante. Acho que até como educação do mercado, né? O mercado de investidores geral ainda não está acostumado com default. E é muito. E é um viés meio americanas, assim, sabe? É um viés que, tipo, perdeu, ai meu Deus, aí vê o default caindo, não sei o que, não sei o que. O viés de CRA, de CRI, é um viés que vai atrás de outros para, por exemplo, recuperar grande parte do principal, ou quem sabe recuperar o principal e ainda fechar a conta, né? Muitos você consegue até fechar a conta. E aí, essa diferença de como esse pensamento que eu acho que você está trazendo aí com o termo loss given default, né? Loss given default. Ou seja, a perda, inclusive. A perda uma vez que houve o Que o default, né? default, Então, até quando você faz isso, eu acho que traz um pouco o investidor a procurar entender essa questão de garantia, que eu acho que em operações de crédito de alguns tipos de fundo
são menos relevantes do que em outros, né? Esse aqui a gente começa a ter mais robustez e começa a procurar mais. Esse É viés bem. muito isso aqui, Diogo, é muito, replicar de fato, como o Arthur disse, né, uma carteira de um banco, né. A carteira de um banco, ele obviamente tem algum play estatístico, etcétera, mas a depender do setor, ele precisa ter uma robustez nas garantias e estudar no detalhe a possibilidade, o quanto que você traz de volta, né. Então isso aí é um negócio que eu fiz muito lá, né, lá no BTG à época. Cara, acontecia o default e a gente ia lá e buscava. Então assim, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas você traz o dinheiro de volta, né. Se você estrutura uma operação de uma forma correta, com as premissas corretas, entendendo, né, e tendo experiência, entendendo como é que é a dinâmica do judiciário brasileiro, ah, pode ter alguma ineficiência? Tem muita ineficiência, poderia melhorar uma série de aspectos, mas funciona, né? Eventualmente demora um pouco mais, um pouco menos, uma decisão atravessada em primeira instância, etc. Mas você acaba no final, né? No final, quando de fato importa, você consegue reverter isso, né? Você vai para o tribunal, você já tem ali um alinhamento um pouco maior, né? Enfim, uma forma um pouco mais previsível, né, do que é o sistema financeiro, né, o sistema de garantias. E o judiciário ele acaba aprendendo mais, ele já entendeu a importância das garantias para a economia como um todo, né? Então é importante isso. Então a gente vê que ali o cara eventualmente ali da cidadezinha pequena, que não tem muita experiência com o mercado financeiro, etc, ele pode dar uma decisão ali estapafúrdia, e aí sai na mídia, não sei o quê, aí todo mundo acha que aquilo vai se repetir para todos os casos, né? Um caso pontual, lá no final do mundo, você vai se repetir para todas as hipóteses, e não é verdade. Então, a gente entende, a gente surfa muito bem isso, né? Então, obviamente que ninguém quer ir buscar o crédito, mas faz parte, né? Eventualmente pode acontecer, dadas as volatilidades, enfim, o ambiente brasileiro, poxa, isso aí tem que o investidor comum, né? Ele tem que entender que se você fez uma boa operação, se estrutura ela bem, cara, espera um pouquinho que as coisas vão voltar ao normal. Pode demorar um pouquinho mais ou um pouco menos, mas isso vai acontecer, né? Pô, legal. Essa visão, eu acho que o investidor ainda falta um pouco de experiência e eu acho que passar por defaults, né? Passar por defaults e conseguir recuperar, né? Entender esse viés aí de recuperação. Acho que o É, mercado ainda assusta muito com a o, falta de fluxo. o default faz parte, né? Então a gente está falando de empresas de high grade. Você mencionou as americanas. Pô, uma empresa com um histórico longuíssimo, listada, conhecida, extremamente acompanhada por diversos analistas, com um grupo de sócios, pô, dos mais representativos dentro do nosso país, e acontece. Então, problemas acontecem. Por mais, de novo, a gente começou no Covid, né? Então, coisas inesperadas podem acontecer. Então, é bom você ter algum tipo de garantia, a gente chama dos paraquedas, né? Pô, é raro ter um acidente, mas quando tiver, que eu esteja com paraquedas. E nesse cenário, é muito importante ter essa tecnologia da recuperação. Isso os bancos têm com muita tranquilidade. E o que a gente achou muito bacana nesse instrumento do Fiagro também é isso, que a gente permite ter um fundo em que o passivo está mais casado com essas eventualidades. Então, se eu tenho um investidor, como você bem mencionou, que conhece pouco do crédito, que vivenciou pouco essa experiência do default, que pode ocorrer, né? É estatístico, você olha lá todo o balanço dos bancos, eles falam qual o percentual da carteira que está em default. Então, estatisticamente, fica variando ali um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do período macro, mas é normal que aconteça em certa monta do total de crédito. E isso, independente do default, os bancos continuam dando muito dinheiro, né? Tá, todo mundo aqui sonha em ser banqueiro. Conheço muito banqueiro rico, conheço pouco pobre. Então a gente tem uma forma muito bacana de ganhar dinheiro, sim, com a renda fixa. Tem que entender essa eventualidade, tem que ter experiência para recuperar o capital nesse cenário. E o investidor dentro de um ambiente como o fundo listado, né, que é o caso do Fiagro, traz esse alinhamento de interesses.
porque eu tenho um passivo estável, eu tenho tempo para recuperar, e se eu tenho um investidor que entende isso, eventualmente ele consegue segurar aquela barriga que, obviamente, vai fazer no momento que você tiver um estresse dentro da carteira do fundo. Já o investidor que prefere sair, ele pode sair naquele momento, mas provavelmente ele está saindo no pior momento, né? Mas isso não impacta um ou outro. O que a gente tinha muita preocupação dentro de fundos abertos, e por isso a gente foi muito cuidadoso em montar fundos abertos, é que quando um investidor sai de um fundo aberto no momento desse de estresse, ele deixa o outro investidor mais frágil. Ele geralmente tem que vender uma boa operação por um preço ruim, e isso acaba impactando também aquele investidor que entendeu que aquilo ali é um período e que do outro lado a gente vai ter uma saída boa, porque a própria estrutura como foi desenhada comporta essa saída, né? Legal. Uma curiosidade, por exemplo, quando a gente olha para a soja, até vocês colocaram isso no relatório de vocês, vocês fazem também projeção de, pô, se atingir tais valores, isso pode trazer um risco ao balanço desse produtor? E aí, falando especificamente da soja, ela saiu ali próximo da pandemia de 50 e agora está 3 vezes o valor, né? Está 150, entre 150 e 200 é o macro dela. Esse patamar na avaliação de vocês é sustentável? Ou, por exemplo, quando vocês trabalham com o produtor, vocês colocam já a saca em, sei lá, 80 a 100, que é um equilíbrio talvez mais de longo prazo? Essa avaliação do preço da soja é sempre commodity muito difícil de se precificar, né? Então é, é um ponto super capcioso, mas a gente, como analista de crédito, faz o nosso dever de casa. Então a gente é sempre muito conservador nas nossas premissas. Eu acho que é o dever do analista de crédito. Falando um pouco dos preços, eles já voltaram um pouco, né? Então você vê essa dificuldade. Até tem muito produtor, por exemplo, que segurou um pouquinho a venda, porque falou, esse preço está baixo em relação ao ano passado, eu acho que vai melhorar. E às vezes cai um pouquinho mais, e aí você tem uma situação um pouco mais complexa. Então, a gente, como analista de crédito, faz sim uma série de cenários, faz um cenário base, faz um cenário de estresse e vê como é que aquele produtor se comporta, né? Pensando aí na porteira para dentro, né? Alguém que esteja 100% vinculado a essa commodity. Mas dentro dessa estrutura que a gente tem, por exemplo, no Xingu, que é muito voltado para esse tipo de empreendedor, a gente tem a garantia que traz muito forte o alinhamento de interesses. Então, nesse cenário de volatilidade de preço de commodity, você tem um ativo muito importante ali de baixo, em que o próprio empreendedor vai buscar uma solução para que não exista um risco jurídico de que em algum momento você leve aquilo a leilão e possa sair num preço inferior que o próprio vizinho dele está disposto a pagar pela fazenda. Então, o que a gente vê no nosso histórico longo em crédito, dentro do banco e até aqui dentro da Axis, é que esse alinhamento de interesses traz a uma solução, né? Então, em casos em que muitas vezes aconteça alguma imprevisibilidade dentro do fluxo, e pode acontecer, como você falou, pô, num determinado período do tempo quase que triplicou o preço. Nada impede que possa cair, apesar de não ter nenhuma previsão nesse sentido. Então a gente, com essa proteção, consegue ali ter uma alternativa que permita ao produtor satisfazer as obrigações dele, sem que eventualmente aquele ativo que ele construiu ao longo de muito tempo, muito suor, tenha de qualquer maneira o preço errado aí num processo de leilão. Então acho que esse alinhamento de interesses faz com que a operação sobreviva mesmo num cenário de adversidade de preços, como E aqui eu você acho que também é sugeriu. interessante, só complementando o Arthur, Diogo, os analistas de crédito, né, por definição, são pessimistas, né? Então, assim, é diferente do analista de equity, que é um otimista, fala, não, a empresa vai crescer, vai porrar, não sei o quê. Cara, o analista de crédito, ele é um pouco ranzinza, meio pessimista, ele fala assim, que tudo vai dar errado, o mundo vai acabar, etc. Então, esse é um exercício que a gente faz, né? Então, as discussões, elas são surreais, né? Enfim, a hipótese de apocalipse são considerados quando da análise do crédito. Então, a gente faz
um teste de estresse muito importante, né, na análise. Então, as premissas são consideradas, a gente estica as premissas para baixo, né, para cima, para baixo, entende todos os cenários, e obviamente a gente vai ver o cenário ali que ele é mais provável de acontecer, tem de ser tem um ponto de equilíbrio aí para a gente tomar as nossas decisões e utilizar as premissas de projeção. Mas a gente faz sim uma série de estresses lá, a gente leva aí ao limite para saber se o negócio fica de pé. Não, legal. Congelou um pouco E para mim aqui. o mercado de juros hoje, todo mundo se discute se daí pode cair agora no final do ano, Banco Central e tudo mais. Como é que isso impacta? Como é que vocês enxergam isso impactando hoje no seu produtor ou na maioria da sua carteira? Tipo, se a taxa de juros manter por mais tempo nesse patamar, vai ser bom. Se, por exemplo, a gente tiver uma convergência mais rápida de tanto de inflação quanto de juros, seria melhor para o fundo? Como é que hoje você enxerga e quão importante você acha que essa convergência, que esse equilíbrio ali? Uma taxa de juros alta, ela é restritiva, né? O objetivo do Banco Central é retrair a economia. Então, obviamente, para o empreendedor, isso é ruim, né? Então, isso diminui a quantidade de opções que ele tem de investimento que remunerem aqueles juros elevados e muitas vezes faz com que ele fique estagnado ali, aguardando um cenário mais positivo. Então, isso freia a economia, isso freia o Brasil e isso a gente sente direto o impacto na economia real. Então, obviamente, a gente tem uma taxa de juros menor do que essa restritiva, é muito interessante para a economia, é muito interessante para o mundo real e, obviamente, mitiga bastante o risco de crédito, né? Então, eu acho que esse ponto é muito fácil da gente pensar. Porém, um contra-argumento para o cenário contrário, que muita gente enxerga, é: e esse nível de juros é catastrófico? Não, né, a gente que já está aqui no Brasil há bastante tempo, a gente vê que o patamar de juros, ele ficou abaixo de 2 dígitos durante um período muito curto, né. Então a gente teve aquele período de 6,5, depois teve o covid, ficamos ali nível Suíça, e já já voltamos para o que era Brasil CNTP, né, aquelas Sempre foi, condições né? padrão de Brasil e até abaixo do que a gente passou boa parte da nossa carreira aí convivendo com o nível de CDI. E uma coisa que era muito importante a gente dizer é que nesse breve período em que os juros baixou, a gente não mudou as métricas de crédito, as empresas não mudaram a forma de entender o que que era uma alavancagem adequada, os covenants, né, aquelas cláusulas lá em que medem o nível de alavancagem da empresa, não foram mais flexibilizados pelos bancos ou pelo mercado. Então, o que era saudável pré-juros baixarem dos 2 dígitos, continuou saudável durante esse período e continua saudável hoje. Então, o brasileiro, por esse histórico longo de taxas muito elevadas, tem empresas boas, por óbvio, que são muito menos alavancadas, né. E o crédito sempre olhou para patamares muito inferiores de alavancagem do que nos Estados Unidos, por exemplo, que tem patamares de juros estavelmente baixos. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante para o mercado entender, né, para os investidores em geral entender que é ruim, trava, trava, por óbvio, mas nada diferente do que sempre foi. Então a gente está num cenário que poderia ser melhor, a gente espera que melhore. Obviamente, a gente tem um novo governo que tem uma intenção muito grande de ser ativo em investimentos, e isso, por óbvio, acaba gerando uma pressão inflacionária, e do lado inflacionário faz com que o Banco Central tenha aí uma ação restritiva, então não tem nada que indique no curto espaço que teremos uma taxa indo para 2 dígitos, para 1 dígito, desculpa. Então a tendência é que a gente continue com juros relativamente altos por um prazo mais longo, a não ser que haja uma mudança de postura na política econômica, mas que isso também não é uma catástrofe, né. Por óbvio, empresas que estejam com muito pouca liquidez ou que estejam muito alavancadas vão sofrer rapidamente, mas a gente consegue analisando com os parâmetros históricos
como sempre fizemos, níveis de alavancagem tradicionais aqui dentro do Brasil, e identificar aquelas empresas que são saudáveis, apesar desse nível de juros. Eu acho que tem muito espaço para empresas boas, né, enfim, que têm margens boas, para eles, enfim, tomar a dívida nesse patamar faz sentido. Outras que não têm tanta margem, aí você vai quebrar o cara, né. Então, enfim, há uma seletividade muito maior, né, então a análise, a triagem é muito maior, né, então o número de operações que chegam para a gente, que a gente vai lá e traz, cara, o número de operações que são descartadas são enormes, então acho que, dá muito mais trabalho nesse cenário, mas enfim, a gente continua fazendo mais do mesmo aqui, não muda tanto, assim, o dia a dia. Legal. A importância que vocês acham de diversificação por região e também como é que vocês fazem a composição CDI e PCA? A gente está aqui na carteira com essa composição que é o ideal para vocês ou não? A gente precisa colocar mais IPCA, só que ainda não é o momento. Como é que vocês planejam ela para o futuro? Não, isso é bastante variável, né, a gente teve um momento em que a gente estava começando a nossa carteira, criando até um pouco antes do fundo, criando um warehouse para poder começar o fundo com os ativos lá, a gente tem uma cabeça de tentar fugir bastante do risco da curva J. De novo, quando a gente estava na mesa proprietária, a gente estava acostumado a chamar capital uma vez que eu tivesse uma oportunidade, então a gente não acha perigoso esse processo de trouxe um monte de capital numa única vez e tem que alocar isso naquele exato momento e, pô, Deus queira que aquele momento esteja adequado aí em termos de risco-retorno para poder fazer essa alocação. Então, a gente pensa muito dessa forma de buscar o warehouse, e o que a gente via à época era um interesse muito grande no secundário por IPCA. O IPCA vinha com um histórico muito bom, o CDI vinha se recuperando de um histórico muito ruim, e a gente pensou em ter operações que tivessem aí um apelo muito grande no secundário dentro de IPCA, porque a gente entendia que tinha um spread interessante e tinha também esse apelo junto ao público. E isso muda constantemente, né. Pouco tempo depois o CDI subiu muito mais do que se esperava, o IPCA também, passou uns 3 meses ali abaixo da linha d'água de positiva, e o mercado já mudou de opinião de forma bastante importante. E da mesma forma a nossa gestão vai se adequando a esses ambientes. Então, enquanto a gente tem um CDI que está com um volume importante, com spreads acima do que NTNB+, quando você compara um ativo com outro, e a gente viu isso recentemente de forma recorrente, por óbvio a gente vai focar muito mais a nossa carteira em CDI. Em determinado momento é possível que isso se inverta um pouco, e talvez a gente aumente um pouquinho a nossa exposição em IPCA. Mas hoje a gente tem uma concentração maior em CDI, os últimos investimentos que fizemos foram todos em CDI, e pela condição momentânea, o CDI+, mesmo quando comparado a operações que venham em NTNB+, né, que deveriam ser equivalentes, o spread do CDI+ está mais atrativo. Então a gente imagina que existe uma predominância no curto prazo nesse indexador. Legal. Quer comentar um pouquinho sobre a diversificação de região e Falando em região, qualquer diversificação é importante dentro de um investimento, né, então se eu diversifico o tipo de segmento em que eu estou atuando, então, como a gente mencionou no início da conversa, da porteira para dentro, da porteira para fora, dentro dos mesmos segmentos em fases diferentes do processo produtivo, então isso tudo me ajuda a mitigar risco. E região, por óbvio, também me ajuda bastante a mitigar risco. Então, se eu tenho, como está acontecendo agora na Argentina, um clima muito ruim, obviamente isso vai afetar a minha safra, né. Então isso pode acontecer em determinada região e independe aqui da minha análise prévia e muitas vezes até do meu histórico. Então, no caso de um El Niño, uma Laninha, como está acontecendo agora na Argentina, a gente pode ter esse tipo de impacto na carteira. É um impacto que tende a não ser recorrente, né, mas a diversificação mitiga o risco de portfólio como um todo. Então a gente busca essa diversificação geográfica sim. E aqui também a proximidade com eventualmente aqui falando especificamente de produtores, né, estando próximo deles
em acontecendo um evento desse, você senta, renegocia, enfim, você traz aí uma nova estrutura, né, de pagamentos para a operação. Então, existem formas também de mitigar esses problemas, né. Obviamente vai mudar o fluxo de recebimento, mas enfim, dada que os fundamentos do crédito provavelmente não mudarão, dá para você sentar e renegociar e chegar aí num fluxo que vai atender lá o tomador no final do dia, né. Legal. Vou puxar uma pergunta aqui do Business Paper. Ah, pode explicar a operação do CRA Zancanaro, a subordinada, que tem CDI mais 18,7, 17? Qual o risco dela, né? Porque quando você olha a taxa, o pessoal, olha, será que está acontecendo? É muito risco. Ainda mais que a sênior está em 4, né? E como foi a estrutura? Tem algum nível de. Como é que a gente montou a estrutura? A gente tem essa garantia que é relevante num cenário de estresse, como a gente mencionou, que são as garantias reais. Então, eu tenho a classe sênior, que é a primeira privilegiada em termos de acesso a uma recuperação dessa garantia em relação ao subordinado. Então, o que pode acontecer num cenário em que houve um problema, por exemplo, no mercado macro, de tal forma que o leilão não atinja o volume esperado da operação como um todo. Você tem uma recuperação do crédito como um todo um pouco inferior àquela aquela monta total. Então, quando essa subordinação garante que esse efeito de cauda, importante dizer, principalmente nessa operação, como a gente tá falando de forma bastante específica, a gente tem uma razão de garantia muito importante, o que tende a evitar por completo esse risco, mas continua sendo um risco de cauda. Essa subordinação, ela mitiga esse tipo de risco. Então, como a gente mencionou, o loss given default da sênior está protegido não só por garantias, mas por esse colchão que a subordinação traz. E aí, eu Essa. acho que é interessante, eu acho que é interessante mencionar também, né, o volume de garantias aqui de 2 vezes, né, praticamente aí a operação por si só, a existência também de mecanismos de autoliquidação da transação. Então a gente está ali com a cessão fiduciária, de recebíveis com trades de primeira linha. Você tem aí uma operação excepcional, né, com parte irrigada bastante importante, então o fluxo esperado, independentemente do cenário aí, hidrológico, né, para a região, ele é muito mitigado. Então a gente acha que é uma operação muito interessante, com um retorno muito importante, dada aí a possibilidade de se recuperar em caso do inadimplemento, tá. Normalmente, quando a gente via esses CDIs tão diferentes da série subordinada, você tinha o próprio produtor tomando uma parte, ou quem tomava, assim. Tem esse tipo também de. Às vezes acontece, nesse caso não, né, a oportunidade veio para os nossos investidores, exemplo do Xingu, né, então a gente remontando a nossa análise do Xingu, a sênior rodava CDI mais 4 e a subordinada rodou historicamente em torno de CDI mais 20, número até bastante similar ao que a gente está vendo aqui de Zancanaro. E Uhum. o que a gente enxerga também é um apetite interessante no secundário. A gente está muito confortável com essa análise do loss given default. Muita gente no mercado não tem o mesmo nível de conforto. Então, a gente tendo essa subordinação com esse nível de taxa bastante expressivo, é algo que a gente está, na nossa leitura, com um risco bastante controlado. Porém, existe um apetite muito grande no secundário também por essas operações com a senioridade, com esse colchão adicional, o que para a gente pode ser uma alternativa de geração de alfa importante para os investidores também do AGRX11. E se você olha o composto, né, para o tomador, né, ele é uma taxa bastante ok, né, então não é uma taxa absurda, mas dada aí a subordinação eu consigo absorver esse upside, né, dou um pouco mais de conforto pro sênior, mas eu recebo aí em retorno aí em troca disso, um retorno muito maior, né. Legal. Uma pergunta aqui. Vocês têm uma operação que é a Nico também com produtores de grãos que tem um percentual de 29,8%, que é um percentual
normalmente um pouco acima até para investidor geral ali, que o pessoal... a estratégia é trazer... É igual, vocês já até em março mesmo, vocês já trouxeram uma integralização. Esse relatório que a gente está vendo aqui é o de fevereiro, vocês devem soltar o de março mesmo, daqui uns 10 dias mais ou menos, né? Perfeito. E qual que é a visão também? Porque vocês agora também comentaram que algumas operações de vocês já têm interesse de mercado secundário ou de algum outro player profissional. Como é que essa operação vocês também pensam em colocar em outros fundos e diminuir essa concentração? A concentração em si é uma questão principalmente, pode ser problema em relação ao investidor geral, né? Sem dúvida. Não, isso foi uma análise feita especificamente para essa operação, que também tem uma característica bem importante, né? Essa é uma operação sênior e nessa eu não tenho a subordinada dentro do fundo, estou só com a parte sênior. E essa sênior, ela tem uma outra especificação que é bastante interessante, que ela é sênior também em prazo. Então, são uma operação global de 6 anos, sendo que os 3 primeiros anos são de amortização da sênior, os 3 últimos anos são de amortização da subordinada. Então, o que muda em relação à perspectiva do sênior para o subordinado é que quanto mais imprevisível é o preço, né, a gente estava discutindo de preço, por exemplo, o preço desse ano e do próximo eu já tenho uma boa previsibilidade, já consigo travar até a parte da minha safra se eu tiver interesse. Daqui a 5 anos eu tenho um grau de imprevisibilidade muito maior. Da mesma forma como a safra corrente, eu tenho muita segurança de que nível deve ser, enquanto a safra do próximo ano eu tenho menos previsibilidade. Então, essa operação é uma operação que traz esse duration muito curto. E uma razão de garantia muito importante. Então, quando a gente olha para ela no primeiro dia, ela tem 300% de garantia real de venda forçada, né? É muita garantia. E logo no primeiro ano que eu pago uma primeira parcela, eu diminuí em 1/3 a minha exposição da sênior, e esse volume de garantia começa a se tornar exponencial. Lá no último ano, eu tenho quase 900% de garantia para sênior, enquanto, obviamente, a subordinada está suportando isso. Então, é uma operação que a gente vê que ela tem um risco sendo mitigado muito rápido ao longo do tempo. Então, a gente está num período de safra, um período de safra muito bom para essa região norte, nordeste e centro-oeste, né? Então, a gente vê aí uma probabilidade muito grande dessa mitigação de risco acontecer e, de novo, o apetite por esse papel, que já está com um risco bastante mitigado, crescer bastante e, eventualmente, caso a gente decida acessar o mercado secundário, uma probabilidade muito relevante também de ter até uma compressão de taxa. Ou, caso o fundo cresça de tal maneira que a gente entenda que a exposição está adequada para o novo volume do fundo, a gente pode optar também por carregar essa operação com um risco-retorno bastante interessante. Vou fazer uma pergunta que é um pouco, é uma trick question, uma pergunta assim. Eu escuto os dois lados, né? Eu converso com o investidor que gosta muito do produtor rural, e eu converso com investidores, gestores que adoram o outro lado, né? O lado de revendas, o lado de cooperativas, o lado de alguma empresa que tem um certo balanço. Qual de fato é o mais high grade? Vocês falam assim, cara, tem dos dois lados, às vezes você pode ter high grade dos dois, não dá para a margem tá às vezes com o produtor. Como é que vocês avaliam isso, né? Eu acho que são riscos distintos. E eu acho que os dois estão certos em determinados casos e muitas vezes muito acostumados com aquele caso. Então, como mencionei, o high grade dentro do Brasil, ele ficou muito focado naquela empresa muito boa. Então, como é que se fomenta o mercado de capitais? Todos os grandes originadores, e, de novo, aqui vem mais um motivo para a gente ter criado a Exit, geralmente eram os bancos. Eles tinham as áreas corporates que originavam os papéis. Aquele ativo que tinha um ótimo risco-retorno ficava lá na mesa proprietária. Aquele ativo que era muito bom em termos de risco, mas o retorno acabava ficando muito baixo, muitas vezes não remunerava nem o custo de capital do banco, eles empacotavam e vendiam. Então, o mercado de capitais se habituou, até um pouco por causa dessa arbitragem, dessa dominância que durante muito tempo existiu dos bancos, a olhar operações de empresas muito boas. Então, se eu for comprar uma debênture da Vale, eu tenho um spread muito baixo,
e aquilo ali é pouco interessante para o banco, mas para quem está buscando segurança é muito interessante. Então o mercado de capitais se habituou a isso. Quando eu vou buscar o produtor rural, mesmo os mais sofisticados tendem a não ter o mesmo nível de governança que uma empresa rural sofisticada. Então, eu dificilmente vou encontrar uma empresa produtora de soja ou um produtor de soja com o nível de governança de uma grande empresa listada do ambiente de celulose, né? Então, tem riscos completamente diferentes, por óbvio, e segurança muito diferente entre uma coisa e outra. Então, o high grade existe dos dois lados. E do lado do produtor rural, a gente também tem esse produtor rural típico que não tem muita governança, e tem casas hoje, por exemplo, a própria SLC é uma empresa listada que produz e que tem um nível de governança de uma empresa listada. Então, você tem muitos degraus aí dentro de ambos os setores. E eu acho que aqui não tem certo ou errado. O que eu acho relevante é esses investidores que têm muita governança, geralmente têm pouca garantia, pouco skin in the game. Os outros investidores que têm menor governança trazem esse skin in the game. E aí buscar o balanço entre isso e a precificação correta, que é o trabalho do gestor aqui, o nosso trabalho no dia a dia, é uma discussão constante dentro da Axis. E aqui a gente pode falar por que a gente gosta do produtor rural, tá? Da porteira para frente. Eu acho que crédito, ele tem alguns fatores subjetivos importantes, né? E eu acho que um dos principais fatores para a concessão de crédito é alinhamento de interesse. Então, quando há o alinhamento de interesse, você tem uma chance muito maior de resolver o problema, se acontecer o problema. Então, esse cara que dá em 200%, 150% de garantias em venda forçada, que é algo que ele construiu com muita dificuldade, se não foi ele, ele é a segunda, no máximo a terceira geração aqui no Brasil. Esse cara ele dá muito valor para essas operações, né? Então, quando tem o alinhamento de interesse, eventualmente pode ter um problema hidrológico, pode ter um problema hidrológico. Esse cara não está lá para perder a terra dele. Então esse cara vem para negociação, ele vem sentar com você para resolver o problema. Não é um problema seu, né? Deixa de ser um problema seu, é um problema nosso, né? É um problema dele, principalmente que está no risco de perder um ativo muito importante para ele, e para mim, porque obviamente eu tenho que pagar os meus investidores todos, né? Então, se você olha, por exemplo, numa situação no setor do açúcar e álcool, né, em que havia um desalinhamento de interesse, e na maioria das operações que deram problema, né, a transferência do problema foi para o investidor. Então, você tinha lá uma empresa que era excepcional em termos de governança, que tinha lá uma KPMG, uma Deloitte, enfim, uma dessas grandes aí auditando. Você tinha um CFO super sofisticado, que estava aqui, que fez aqui as melhores faculdades aqui em São Paulo, enfim, outros grandes centros. Só que havia um desalinhamento de interesse, porque esse cara não dava em garantia a terra dele. Esse cara ficava com a família a terra. E a produção, que é uma produção cíclica, eventualmente, o que acontecia? Eventualmente esse cara chegava lá numa situação em que ele falava assim, ó, pessoal, tive um problema, tive um ciclo ruim, não vou pagar. E quando ele faz isso, ele não está correndo o risco de perder a fazenda dele. E, inclusive, a fazenda dele produz a cana que é moída na usina. Então, quando isso acontece, você vê uma série esse desalinhamento de interesse, ele traz um problema muito maior, que é muito mais difícil de você solucionar. Porque o cara do outro lado, ele não tem grandes interesses em resolver, né? Porque ele está recebendo o fluxo dele de arrendamento lá, ou ele está fornecendo a cana da mesma forma. E sem aquela cana, num raio de 25 quilômetros de raio, você não consegue trazer de nenhum outro lugar, então você fica refém desse cara. Então esse alinhamento de interesse, quando você faz a concessão do crédito, ele é essencial, ele é importantíssimo. Obviamente que tem algumas empresas que têm um tamanho, uma governança, um fluxo tão excepcional que a probabilidade do default é muito baixo, muito baixo. Só que uma vez que o default acontece,
a sua capacidade de recuperação é muito baixa, porque você não tem outros ativos que tenham liquidez e que possam ser utilizados para satisfação do crédito. Então isso aqui a gente tem que estar o tempo todo utilizando desses dois fatores, né? Então, probabilidade de default e loss given default, que a gente fica trabalhando todos os dias para precificar as operações e fazer a seleção das operações. Então, assim, não é binário, não é a resposta binária, mas eu acho que o que a gente preza aqui existe um alinhamento de interesse, existe uma boa produtividade, a minha razão de garantia vai aumentando à medida que o tempo passa, esse cara fica melhorando em termos de governança, ele passa a ser auditado, ele passa a ter o sistema, etc. O crédito dele tende a melhorar. Então, isso eu gero um benefício para esse cara, que, por outro lado, melhora o risco de crédito dele, então a probabilidade dele me pagar é muito maior. Então, a gente gera aí esse alinhamento de interesse entre todas as partes e essa conexão que a gente acaba fazendo aqui, ela gera muito alfa, né? Não só para o investidor na ponta, mas também para o cara que está tomando. E o cara começa a reconhecer. Então, geralmente, as operações que a gente investe e dá dinheiro para esses caras, daqui a 6 meses, 1 ano, todos os bancos estão batendo no cara, todos esses securitizadoras, todo mundo batendo nos caras para dar dinheiro, porque sabem que a gente está ajudando esse cara a ficar melhor. Legal. Mais uma dúvida aqui, eu acho que em relação ao próprio relatório. Poder explicar um pouquinho do racional da linha de reserva de lucro? Vou colocar aqui também, não sei se ajuda. Acho que ficou pequeno, né? Não, mas a gente consegue explicar aqui. Então, o que aconteceu com o Fiagro? O Fiagro foi um instrumento que foi constituído utilizando regulamentação de outros instrumentos, né? Então, o Fiagro FII, ele começou para ter a sua efetividade rápido, para depois ser aperfeiçoado, copiando muita coisa do que era um instrumento FII, né? E dentro do FII existiam algumas regras que no Fiagro não se replicavam exatamente da mesma forma. Então, no momento da concepção, como o nosso fundo foi um dos primeiros a ser concebido, ainda não existia uma leitura ampla do mercado sobre quais seriam essas diferenças. Então, no início, a gente desenhou o fundo sempre pensando no semestre como o período do qual deveria distribuir os 95%, coisa que não é exatamente da mesma forma dentro do Fiagro, e agora o mercado já consolidou esse novo entendimento, inclusive o nosso fundo já ajustou essa cláusula dentro dele. Então, dentro desse período, a gente tem a sazonalidade do nosso produtor rural, por exemplo. Então, a safrinha, ela é um momento em que você gera muito menos caixa do que durante a safra. Então, é natural que você tenha um fluxo que não é 100% homogêneo ao longo do tempo. Eu acho que esse próprio ajuste do Fiagro em relação ao FII teve a intenção correta dos reguladores de permitir que a gente traga essa homogeneidade para o investidor que está acostumado com isso. Então, a gente tem concentrações relevantes de pagamento em que, para a gente distribuir de forma mais homogênea ao longo do tempo a nossa remuneração daquele semestre, a gente tinha que pensar no contábil e aquilo ficava de uma maneira muito mais constante, tá? E daqui em diante, uma vez que a gente acabou de fazer a alteração do nosso regulamento, a ideia permanece essa: a gente vai trabalhar de forma contábil, só que agora, ao invés de ser uma janela de 6 meses, a gente entende a janela do ano fiscal daquele fundo determinado, né? Então, com isso, a gente traz uma homogeneidade de pagamentos e ameniza a própria sazonalidade que é natural do ambiente agro. Legal. Ofertas. Como é que vocês hoje pensam as ofertas? Se eu não me engano, tem uma oferta também que vocês acabaram de se tornar pública, ainda estão, quer dizer, na verdade teve o registro, né, na CVM, o protocolo de registro. A gente acabou de fazer um protocolo da nossa oferta junto aos órgãos reguladores, por isso a gente tem uma restrição até do que pode ser dito relacionado a isso. A gente se ateve aqui a pontos colocados até de forma pública nos relatórios, mas o importante é que
o fundo crescendo, por óbvio, eu trago uma diversificação, como você já bem mencionou, regional, setorial, uma diluição dos ativos que já tem lá em termos de exposição. Então, a gente entende que esse crescimento da base, do volume do fundo, ele permite essa pulverização da carteira cada vez maior e, por óbvio, isso é sempre muito positivo para os investidores. E a gente tem visto aí o mundo fiagro crescendo bastante forte, né? Eu acho que, como a gente mencionou, é um segmento que ainda tem pouca abertura dentro do mundo do mercado de capitais, basta comparar os poucos 10 bilhões, cerca de 10 bilhões que a gente tem de fundos FIAGRO, FII, versus o que a gente tem de FII no mercado, que é listado é mais do que 10 vezes isso, e se incluir os não listados dá mais do que 3 vezes isso. Então a gente tem dimensões muito díspares ainda. Mas é um segmento que tem crescido bastante, a gente vê fundos muito bem geridos, com uma rentabilidade bastante interessante, por causa dessa arbitragem ainda existente no mercado, e da mesma forma, a gente vê esse crescimento de forma positiva para o investidor final, que acaba tendo as suas carteiras ali com uma maior grau de pulverização em todos os ângulos possíveis. E aqui eu acho que é importante também que a gente vem com uma oferta absolutamente dentro da nossa capacity, né? Então, enfim, de trazer operações interessantes para isso. Então, a gente mediu muito bem, né? Enfim, o montante da oferta total. Poxa, que é um montante que a gente tem um conforto bastante grande aí de entrega. Legal. Cara, gostaria muito de agradecer vocês aí pelo bate-papo. Vou deixar falar as últimas palavras e vou deixar aqui na tela para o pessoal conhecer algumas coisas, estão até na descrição do vídeo, que é os canais de comunicações onde o pessoal consegue falar com vocês aqui, tanto pelo site de vocês lá, o RI, o e-mail, e também pelas outras redes sociais que vocês usam aí. Pessoal, muito obrigado. Já falar as últimas palavras aí e a gente encerra aqui já. Diogo, muito obrigado, foi um prazer grande estar aqui conversando com você. Eu acho que dando um pouco mais de visibilidade para os investidores em geral, para esse instrumento que é tão novo, para esse mercado que tem um potencial gigantesco dentro do Brasil. Basta ver o quão relevante ele é dentro do nosso PIB, né, em torno de 27%, o quão relevante nós somos em termos de comparação e competitividade com outros países. Então, nós somos um dos principais, se não o maior produtor de várias commodities. Então, é a oportunidade do investidor acessar essa economia real, que é pujante, que é forte, que é eficiente, que é muito competitiva em termos globais, né? Talvez seja o segmento da economia em que a gente é melhor representado no restante do mundo. Então, a gente fica muito feliz de poder contribuir e apresentar um pouquinho aí da nossa experiência, do que a gente tem visto, do mercado em geral para os seus investidores. E Legal. eu queria agradecer também, Diogo, aí pela oportunidade. Eu acho que principalmente parabenizá-lo aí por esse papel de trazer mais tecnologia para os investidores, né? Eu acho que esse papel de esclarecer, educar, ele é essencial, né? Para evitar essas arbitragens todas, né? Então, o que a gente está querendo trazer aqui até tem um mote dentro da Axis que é põe vista como os bancos investem no final do dia. É isso que a gente quer, não quer trazer essa tecnologia para todo mundo e disponibilizar isso e popularizar essa forma de investir. Então tem muitas coisas tricks ali, etc., que eles vão entendendo ao decorrer do tempo, né? Acho que tem um prazo de maturação, mas esse papel aí que você tem de já trazer esses temas, eu acho que é um papel essencial aí para que o mercado fique mais maduro. Então, eu agradeço muito aí por esse seu papel e a gente fica absolutamente aqui à disposição. Estamos trabalhando duramente aqui para trazer as melhores operações para os nossos investidores, né, trazer aí um retorno. Acho que eles podem já ver esse retorno consistente que a gente tem dado e a gente vai continuar trabalhando para entregar. Tá? Então, muito obrigado de novo. Pessoal, eu quero agradecer de novo vocês participarem aqui do canal. Vai ficar o convite aqui e o canal aberto para a gente ter novas conversas
que seja daqui a 6 meses, que seja daqui a 1 ano, mas com certeza a gente vai ter novos bate-papos com um fundo cada vez maior e parabenizar aí pelo trabalho. E, pessoal, não esquece de dar o like nesse vídeo, compartilhar aí se você achar e também agradecer a todos aí que estão vendo e tirar algumas dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. Na descrição do vídeo também tem as informações da Axis, o site e também as redes sociais. Obrigado a todos e até uma próxima aí. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Obrigado aí. Obrigado. Muito obrigado.